Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui nesse canal, onde você aprende a abrir uma loja de maquiagem a preço popular, preço único do jeito certo, com as estratégias certas. Eu sou Raiane Rodrigues, empresária nesse mercado, mentora. Já ajudamos muitas mulheres pelo Brasil a construírem a tão sonhada loja de maquiagem a preço único. Então, esse aqui é mais um conteúdo para te ajudar nessa jornada, nesse caminho aí, que não é fácil. Embora realmente todo mundo queira abrir uma loja dessa, entender como funciona tudo, realmente exige um conhecimento, uma estratégia, um passo, que vai clarear o teu caminho e não deixar você errar em nada. Afinal, estamos falando e tratando com produtos baratos, com poder de compra barato, também poder de venda barato. Então você tem que ter uma boa logística, uma boa administração, entender tudo como funciona para você realmente ter um resultado duradouro e uma loja saudável. Então vem comigo que hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto muito importante, que é a preocupação no preço do concorrente. E se o concorrente vende mais caro que eu? O que eu faço? Estou preocupada porque eu vendo por 10, mas ele vende por 5. Eu vendo por 12, mas ele vende por 8, né? Então, eu trouxe esse tema, que é um tema bem sugestivo, é um tema bem explicativo, para que a gente se desprenda de algumas coisas nesse mercado. Eu trabalho com isso há muito tempo e posso falar tudo com propriedade para você. Até porque eu vivo na pele o dia a dia de uma loja, de várias lojas, nesse segmento de preço popular. Tenho muitos concorrentes, abro lojas dentro de espaços que já tem concorrentes, mas eu realmente sei como funciona, tudo mais, eu quero te passar sobre isso para que você abra sua mente e se despreocupe desses pontos, tá? Então eu coloquei até no meu caderninho aqui, para não deixar de falar nada com vocês, os pontos que eu quero abordar aqui hoje. Mas primeiro, a gente precisa entender algumas coisas. Quando a gente fala de preço popular, estamos falando de maquiagem a R$10, a R$12. Passou disso, já é preço comum, de lojas de maquiagem comum. Popular, preço único é de 10 até R$12, ok? E aí depois entra na parte de preços fixos, 10, 20, 30, 10, 15, 20, mas preço único, preço popular é 10 ou R$12. Então, suponhamos que você está iniciando uma loja de maquiagem e você se depara com um concorrente grande, um grande lojista, um grande empresário, ou de repente chegou depois de você, seja, você abriu uma loja, chegou depois de você e está colocando preços abaixo de você. Geralmente é difícil acontecer isso, até porque ninguém joga para perder, Empreender não dá para perder. Então, se uma pessoa coloca um produto que a gente sabe do conhecimento do preço de venda, do preço de compra dele, e ela coloca ali para não ter lucro de nada, são só em casos específicos, como por exemplo, o que eu vou tratar aqui com vocês, queima de estoque, para rodar o estoque, para girar o estoque, aí realmente a pessoa faz isso, mas nas vendas cotidianas tem que haver lucro, porque senão não paga despesa, Então, eu vou explicar para você um pouco quando acontece isso, por que acontece, por que as pessoas fazem isso geralmente, e são realmente coisas que surgem, mas é por esses motivos, tá? Então, grava isso para você não ficar preocupada mais. E se acontecer, eu vou te explicar o que você deve fazer nesse vídeo, tá? Coisas que eu faço, que eu fiz e que, super deram certo para mim. Então, vamos lá. Por que muitas vezes o seu concorrente, caso você tenha ou futuramente possa ter, às vezes você vende um produto por 10 e ele coloca mais barato. Ou então um produto que você tem na sua linha premium, você vende por 20, ele vende por 15, por R$10, por R$5, Isso vai acontecer por quê? Vou te dar agora aqui alguns pontos. O primeiro e mais comum do porquê isso acontece. Geralmente, quem tem esses preços mais abaixo do normal são os grandes lojistas. O que isso quer dizer? Pessoas que têm uma rede de lojas. Nós temos uma rede de lojas e eu posso falar isso com propriedade para você. Então, quem tem rede de loja, compra sempre produtos duplicados, triplicados para aquelas lojas. Então, se eu tenho uma loja, eu compro um box de base, beleza. Agora, se eu tenho 10 lojas, 5 lojas, eu não compro um box de base. Eu compro 20, 30 boxes de base. Eu compro 40 boxes de base. Eu compro 15 boxes de base. E eu distribuo para as lojas. Então, quem tem esse poder de compra, geralmente investe em caixa master. Caixa master é mais de 1.000, 2.000, 3.000 produtos de um produto só.
Então, quem investe em Caixa Master realmente são pessoas que têm mais de uma loja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lojas. E eles, por comprar muito de um produto só, conseguem preço maior ainda, né? Conseguem preço geralmente mais abaixo do comum. É o poder de barganha com fábrica, se é que a pessoa compra de fábrica, né? Que seria o correto. Então, e aí, por ter esse poder de barganha, ele consegue jogar mais abaixo. Isso pode acontecer, mas por experiência própria, mesmo ele podendo comprar mais abaixo, não dá para ficar vendendo abaixo do mercado, abaixo do padrão, porque se tem despesas a pagar, tá? Então, isso pode acontecer em casos raros e específicos. Isso é um ponto. Outro ponto, que geralmente é também um dos mais comuns que a gente vê, e eu recebo muito isso. Rayane, meu concorrente colocou aquele produto por R$ 3,99, por R$ 4,99, o que eu vou fazer? Você simplesmente vai tocar o barco e dar valor ao seu produto e ao seu preço. Para de ficar se comparando e querendo botar, achando que a grama do outro é mais verde que a sua. Por experiência própria, cliente não compra só por preço, ele compra pela demonstração, ele compra pelo valor que você dá ao produto. Então, assim, não se prenda a isso. E se isso aconteceu com o seu concorrente, é por um motivo. Ele está queimando e girando o estoque para a próxima compra do mês. Isso aí é o que muita gente faz, nós fazemos isso, eu posso te falar com propriedade. Então, muitas vezes, se você vê o concorrente, promoção relâmpago, base por R$ 3,99, batom por R$ 5,99, ele simplesmente está queimando um estoque de um volume que ele comprou gigante e que não teve muita saída. Ou teve saída, mas ele comprou muito ao ponto de precisar comprar mais novidades. E ele vai queimar aquele estoque para girar, para voltar mais dinheiro para o caixa e comprar novidades. Então isso é o que mais vai acontecer aí normalmente com os grandes lojistas. Então se você se deparar com um concorrente vendendo um preço abaixo, é por um desses motivos. Ou ele realmente está queimando estoque, né? Ou ele realmente colocou mais abaixo porque ele quer ter uma atração, um diferencial e ele tem um poder um pouco de barganha para isso. Mas ele não vai manter aquele valor porque ele tem contas a pagar, tá? Então assim, isso é fato, é um esclarecimento que muita gente me pergunta e eu achei importante trazer esse conteúdo para você se desprender. Eu sempre falo o seguinte, a gente deixa de ganhar dinheiro, a gente deixa de conquistar muitas vezes porque a gente está preocupado com a grama do outro. Tudo na minha vida até hoje, todas as lojas que eu passei desde 2019, minha primeira loja de maquiagem a preço popular, até as minhas lojas de hoje, todas elas, gente, eu nunca precisei ficar fazendo promoção na minha loja para me destacar. Você pode acompanhar as nossas redes sociais, dos perfis das nossas lojas. Você não vai ver a minha loja promoção do mês. Queima de estoque. Tem gente que faz promoção o tempo todo, o mês todo, toda hora, para suprir o concorrente. Porque o concorrente vende assim, eu também quero vender. Você está perdendo dinheiro, perdendo tempo e fazendo um esforço desnecessário, quando você poderia dar valor ao seu produto. Ah, eu vendo por 10, ele vende por 5. O que você está fazendo para vender o seu por 10? Então, minha amiga, isso, a imagem também vende, o conteúdo também vende na sua loja, como você mostra também vende. Então isso é muito importante. Para com essa história de ficar botando promoção porque o concorrente bota, você está perdendo tempo na tua loja, tá? Então se acontecer isso, é porque realmente ele fez uma queima de estoque e está girando o estoque dele para poder entrar mais dinheiro. Acabou. Agora, não pega isso e torna a tua loja também naquele preço. Você vai perder dinheiro. Não se compare primeiro com grandes lojistas. Para quem está começando, faz o teu barco, toca o teu barco, tá? Esse é um ponto. E outra coisa, para de querer se comparar. Você pode atingir um tipo de público que ele não atinge e vice-versa, tá? Então, deixa eu contar uma experiência, por exemplo, que eu passei. Agora eu passei na minha última inauguração. Olha que louco isso, né? E eu poderia me preocupar, ficar, meu Deus, eu vou perder venda. Minha amiga, eu já passo por isso há muito tempo. Isso não me abala, não me afeta. Eu simplesmente toco meu barco e faço o meu trabalho, sem querer passar por cima de ninguém. E no final, tudo dá certo. Na nossa última inauguração, nós entramos em um local, em um shopping, que já tinha um quiosque lá, que era um quiosque que tem biju, maquiagem, outras coisas mais
Brinquedo também tinha um pouco, mas o foco, assim, 50%, 70% era maquiagem. E o preço daquela concorrente era normal. Nunca foi preço popular, nunca foi barato. E nós entramos no shopping, ela descobriu, ela viu o nosso trabalho, movimentação, marketing e tudo mais. Viu que nós colocamos na inauguração algumas atrações, né, coisas diferentes. E aí, a minha inauguração foi em um dia 4. Um dia 3, um dia antes, ela fez uma ação na loja dela, onde ela colocou gloss da Francine por R$10. Se você conhece o gloss da Francine, você sabe que isso aqui custa R$70, R$80, que é um gloss bem premium, de uma marca de blogueira famosa, que não se enquadra em preço popular. É um batom profissional, é um gloss profissional, né? É uma coisa realmente mais cara. E ela pegou esse gloss e colocou por R$10, um dia antes da minha inauguração. E ela fez a mesma coisa que eu fiz, distribuiu algumas senhas, pegou o mesmo marketing que a gente usou, e ela fez lá um evento, como se fosse... ela fez como se fosse o aniversário da loja, né, da marca, que a marca estava fazendo aniversário. E ela pegou senha, distribuiu e colocou o gloss da Francine por R$10. E a minha inauguração seria no dia seguinte. Eu poderia me desesperar, fazer loucura, pegar também e colocar por 10, outras coisas que eu não costumo botar por 10 e colocar. Mas o que eu fiz? Eu confiei no meu processo, no que eu estava fazendo. Eu já vinha divulgando a loja há 2 meses, todo um trabalho de marketing que a gente faz em todas as unidades. Distribuição de senhas, muita assim, a loja bem conhecida, com bastante expectativa para aquela inauguração. E eu simplesmente deixei rolar, ela fez a dela e a minha era no dia seguinte. Resultado, olha o que aconteceu. A nossa loja, fila para inauguração, como sempre. Nunca houve tanto movimento naquele espaço como na nossa inauguração. Clientes sem parar, não teve pausa para descansar, graças a Deus, uma inauguração de sucesso. Vendemos quase aí praticamente R$9.000 em algumas horas dentro de uma loja, de um quiosque a preço popular. E o nosso gloss da Francine que a gente vende por R$70 esgotou em menos de 1 hora. E lá ela estava vendendo por R$10. E aí o que eu quero te dizer com isso? Não é só o preço, é a logística, é o seu marketing, é a sua imagem, é a sua marca, é tudo que você constrói, que vende. Ela realmente colocou por R$10 o gloss, mas o próprio quiosque em si, a própria loja dela, não tinha uma boa visibilidade, uma boa arrumação, não tinha uma marca consolidada, quase nem aparece em rede social. Então, assim, não é só botar preço barato, você tem que construir um império. Então, nós estávamos convictos do que a gente tinha, do que a gente fez, e o resultado seria certeiro, e assim foi. Mesmo vendendo R$60 mais caro aquele produto, esgotou em 1 hora e o dela ainda continuou lá, não vendeu o tanto que poderia ser porque estava R$10. Porque é todo um conjunto de coisas. Aonde eu quero chegar com isso? Não se preocupe com o preço de concorrente. Se preocupe em consolidar sua marca. Se você colocar esforços nisso, garra nisso e dedicação nisso, você vai ter um resultado maravilhoso e não tem concorrente, não tem preço aí que possa te atrapalhar, tá? Então esse é um ponto que eu quis contar essa experiência para você poder entender um pouco sobre isso. E aí voltando pro nosso tema aqui, né? Quando a gente vai abrir uma loja de maquiagem, gente, ou qualquer atuação de mercado, né? Mas falando aqui de maquiagem a preço popular, dinheiro parado é produto em falta, é produto parado, então isso não pode acontecer. Então assim como você vê um concorrente de repente queimando estoque, né? Isso acontece muitas vezes com pessoas que estão iniciando no mercado e que investiram errado no estoque. Até os grandes erram, né? Então você imagina quem está começando. Então, peguei um montante de dinheiro e comprei uma coisa demais que eu nem precisava. Você vai acabar deixando preso um produto, colocando esforços em algo que você poderia trabalhar a variedade. E você encheu de base, por exemplo, sendo que poderia comprar outras coisas. E aí você pode queimar o estoque, para poder acertar esse estoque, para poder voltar ele para o trilho. Então isso acontece com muita gente e é de fato o que assusta algumas pessoas por ver o concorrente vendendo mais barato. Simplesmente é isso que ele está fazendo o dinheiro rodar e girar, tá? E aí eu queria dar um exemplo para vocês agora sobre, eu mostrei aqui o gloss da Fran, né? E agora eu quero falar com vocês outro ponto, que é um dos mais importantes também hoje. Ainda mais com esse aqui que está bem famosinho na internet.
Esse aqui que eu estou é o gloss original da Fran, tá? E existem os falsificados. Tá tendo muito falsificado, inclusive. Não só com esse, mas com tantos outros produtos. Shopee é uma plataforma que falsifica, que vende muitos produtos falsificados. Tome cuidado com isso, tá? Mas voltando aqui, outro ponto que pode acontecer quando você está iniciando no mercado e vê um concorrente vendendo barato, ou ele sabe, ou ele não sabe, pode ser as duas vertentes, ele pode estar vendendo falsificado intencionalmente, porque tem produtos que são falsificados que são idênticos aos originais e não tem como o cliente saber. E ele sabe que é falso, mas quis enganar o cliente e vende mais barato. Ou realmente ele também foi enganado, comprou falsificado sem saber e está vendendo ali mais barato. Então hoje, é o que a gente fala muito aqui, você tem que saber onde você está entrando. Da onde você compra, a procedência, realmente quem é a empresa, tudo tem que comunicar e você tem que ter segurança de tudo, porque estamos em uma era muito tecnológica, é falsificação para todo lado, é golpe para todo lado e isso pode atrapalhar o seu negócio. Então, esse vídeo é um alerta, é uma dica, um conselho. Para de olhar para a grama do vizinho, porque ela parece ser bonita, verdinha, mas pode ter muita falcatrua por trás. Ainda mais no ramo de cosméticos, gente, que cada vez existe realmente muita falsificação. Então, fulano vende barato demais. Desconfia. Não fica ali, ai meu Deus, o meu preço não é esse. Ai, eu vou falir. Ai, para com essa história, maturidade. Empreender sobre maturidade. O seu preço é esse e ponto final. Faça ele vender, faça ele dar certo. Dê valor ao seu produto. Dê valor à sua marca, divulgação, conteúdo. É isso que faz você vender. Então, produtos falsificados é a onda do momento. Então, se você vê um produto muito barato do seu concorrente, saiba. Alguma coisa tem para ele vender barato, porque ninguém quer perder dinheiro. Hoje em dia, empreendedor não quer e nem pode perder dinheiro. Tem que ser tiro certo. Porque tem despesa, funcionário, pagamentos, tudo a ser pago. Então, ainda mais com o mundo que a gente vive hoje. Então, isso é muito importante você entender, tá? E aqui eu trago para você o que eu vivo na pele do meu dia a dia como empresária, como lojista nesse mercado. Então, já me preocupei muito na minha primeira loja. Eu trago esse conteúdo para vocês porque eu sei que é preocupante. A gente se preocupa mesmo, né? Quando está iniciando primeiramente. Então, eu lembro que eu me dava nervoso, eu não dormia, ficava com insônia, preocupada quando tinha, na minha primeira loja isso, lá em 2019. Quando chegava um concorrente e colocava coisa mais barata que eu. Ou ele tinha mais coisa do que eu, mais estoque do que eu, mais variedade do que eu ficava, meu Deus, vai me atrapalhar. Até que a experiência, o dia a dia, abre segunda loja, abre terceira loja, abre quarta loja, você vai vendo que, caramba, pode ser muito mais leve. O segredo é eu dar valor à minha marca. E aí as pessoas também vão dar valor à sua marca. Então, falo por experiência própria, nunca abaixei preço de mercadoria porque o meu concorrente vendia mais barato. E você não vai me ver fazendo isso. Se você me vê na minha loja colocando queima de estoque, promoção relâmpago e tudo mais, é simplesmente por um motivo. Black Friday, ou eu quero queimar algum estoque para girar alguma coisa. Nesses anos todos, eu só fiz isso 2 vezes. É muito pouco, não costumo fazer. O meu preço é esse. Ao invés de abaixar preço, eu invisto em marketing, eu invisto em estratégia e o resultado, venda todos os dias. Nunca fechei a minha loja com caixa zerado. Nenhuma das minhas lojas. Nem quando eu estava iniciando e nem nas que nós temos até hoje. Nunca fechamos o caixa zerado porque o concorrente me atrapalhou. Não. A luz brilha para todos, tem espaço para todos. Só que tem aquela estrelinha que brilha mais, tem aquela estrelinha que se destaca mais. E geralmente é a estrelinha que trabalha em prol disso, que trabalha e se esforça mais. Então o segredo é esse. Se esforça, faz sua parte, que no final vai dar tudo certo. Então espero que eu tenha esclarecido mais o conteúdo para você, mais um vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com a sua sócia, talvez, da sua loja. E aqui embaixo tem todos os nossos links, lista de espera do nosso curso para próximas turmas, link do nosso e-book e muito mais. E se inscreva no canal também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!